mais. E vamos pedir para o Senhor falar conosco. Na sequência estaremos clamando ao nosso Deus e buscando a presença do Senhor. Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Independente de quem vai estar aqui pregando, no caso minha esposa, e eu sei, Senhor, que o Teu Espírito está aqui nesta noite. Ele está fluindo e fazendo essas coisas acontecerem. E eu quero te pedir, meu precioso Espírito, o Senhor que é o Paráclito da igreja, o Senhor que guia a igreja na sua verdade, o Senhor que revela as verdades ao coração dos homens, que nesta noite, no abrir e fechar da boca da minha esposa, a Tua palavra venha como espada e penetre, Senhor Deus, as medulas, os ossos, o nosso sangue, e fale conosco sobre aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. Fala audivelmente que os Teus servos ouvem, que a Tua unção esteja sobre ela, que o poder do Teu Espírito, Senhor Deus, se apodere dela, como se apoderou de Davi no dia da sua unção. Eu te oro assim e te agradeço. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como nós cantamos na letra do cântico que foi ministrada, se você prestou atenção, o refrão diz: eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. E creio que você também quer viver algo novo na sua vida. Em meio a tudo isso, Deus ainda quer manifestar o novo dele na nossa vida. Aquilo que ainda nós não conhecemos. E nessa noite, eu queria compartilhar com os irmãos, porque tudo foi confirmado, não é? A gente sempre pergunta: Espírito Santo, é isso que Tu quer falar para a Tua igreja? Porque quando nós subimos nesse altar, irmão, nós somos apenas canais de Deus. E nós podemos falar tudo o que quisermos, tudo o que conhecemos a respeito de Deus, da palavra. Mas bom é falar aquilo que o Espírito Santo quer que venhamos a falar. E eu confesso para os irmãos que esta palavra, ela também vem para a minha vida, porque eu necessito desta palavra para a minha vida. Eu queria compartilhar com os irmãos. Eu queria que você ficasse de pé para a gente fazer a leitura de alguns versículos de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 14. Você fique de pé. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 14. Aleluia, Jesus. Podemos ler, aí vamos ler. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda a espécie de música, para vos prostrardes, adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor:
Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha do fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto era semelhante ao Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que os irmãos possam sentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma passagem bastante conhecida. Muitos pregam a respeito dos 3 homens na fornalha de fogo. Os 3 homens fiéis a Deus, que foram, figuras que experimentaram a glória de Deus. Eu queria falar nessa noite para os amados irmãos, e também porque acredito nessa palavra, dos 3 homens na fornalha, os amigos de Daniel, que estavam diante de um rei, que estava diante da ordenança de um rei. E eu creio que nos dias que nós estamos vivendo, irmão, a igreja do Senhor, ela está sendo provada. Deus está provando os seus. E nessa noite eu queria falar, você que prestou atenção nessa leitura, que em todos os versículos foi repetido: fornalha de fogo ardente. E o rei deu uma ordem para que todos se prostrassem diante da sua estátua. Caso não se prostrasse, iriam ter o castigo. E qual era o castigo? Ser lançado na fornalha de fogo. E o que eu acho interessante nessa passagem, irmãos, é que os 3 homens foram, tão tranquilos. Ora, você está a prestes de ser lançado numa fornalha de fogo, e ele chegar para o rei e dizer assim: ó rei, nós não queremos falar sobre esse assunto. Se tu nos lançar nessa fornalha, o nosso Deus nos livrará. Se não, nós estamos aqui debaixo da vontade do Senhor. E o que me impressiona é a calmaria desses homens, irmãos. A calmaria desses 3 homens diante de uma fornalha ardente. E eu vejo que Deus está provando os seus. Deus está provando aqueles que são fiéis. Deus está provando aqueles que estão obedecendo a sua palavra,
aqueles que estão indo contra tudo e todos, esses homens decidiram no seu coração não se prostrar diante do rei, a ponto de sofrer a dura pena de ser lançado numa fornalha de fogo. E o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é justamente isso, e fazer esta pergunta a nós mesmos. E você vai dizer: como poderemos saber? Podemos sim. Cada um de nós podemos definir o estado que nós estamos. E eu quero fazer uma pergunta para você e para mim: como está o nosso nível de fé? Como está o nosso nível de fé? Irmã, por que você está fazendo essa pergunta? Porque nós mesmos sabemos, irmão, como está o nosso nível de fé. Mas eu posso te dizer nessa noite que o nível de fé daqueles 3 homens estava muito elevado, irmão. É como você pegar um ventilador. Deus falou comigo essa palavra no ventilador, olhando para o ventilador, e vi que ele tinha 3 velocidades. E tinha um 0. E toda vez que você muda, vai se tornando mais intenso. O número 1, o 2 e o 3, vai se tornando com mais vento. Com Deus também é assim, com a nossa vida, irmãos. Deus muitas vezes nos coloca diante de uma situação para ver o nosso nível de fé, porque Ele já sabe, mas que nós venhamos a olhar para nós mesmos e ver como está o nosso nível de fé. Aqueles homens foram para dentro da fornalha porque eles estavam preparados, porque o seu nível de fé estava muito elevado. Porque se o nível de fé deles estivesse baixo, sabe o que eles iriam dizer? Eles iriam olhar para o céu e dizer assim: Senhor, nos perdoa, Deus, mas isso aí é um castigo muito cruel, Senhor. Tu sabe, né, Deus, que nós vamos nos prostrar diante de Nabucodonosor, mas é só de faz de conta, Senhor. Nós não vamos adorar, não. Nós vamos só fingir que vamos adorar essa estátua, Senhor, porque tu sabe que essa fornalha de fogo, não. Eles falaram, sabe, irmão, numa calmaria, como se estivesse indo, né, para outro lugar. Mas eles estavam indo para a fornalha de fogo. E como estava o nível de fé desses homens? E nisso que nós estamos atravessando, o Espírito Santo todos os dias fala ao nosso coração dizendo que Ele quer aumentar o nosso nível de fé. Eu não tenho um espiritrômetro para dizer: olha, eu estou medindo a fé do pastor. Não, o pastor, ele tem uma fé mais elevada do que a minha. A minha fé é mais elevada do que a do irmão Isaías. Não, eu não posso e nem tenho esse poder. Mas Deus, Ele sabe o nível da nossa fé. E Ele não coloca nem nada na nossa vida. Ele não coloca um problema, Ele não coloca uma enfermidade, se Ele não souber como é que está a nossa fé. Porque Ele sabe. Ele sabe tanto que Ele diz assim na sua palavra: eu conheço a tua estrutura. Sabe por quê? Porque Deus sabe até onde você vai. Porque quando você vai até um certo nível e você não pode ir, Ele vai e entra. Foi o que aconteceu com os 3 homens. Lá estavam eles atados. Não, Nabucodonosor: oh rei, nos solta, rei. Nós decidimos aqui. Nós fizemos uma reunião, nós 3, e decidimos se prostrar diante. Aí você imagina se eles não tivessem entrado na fornalha. Deus seria glorificado na vida deles? Não. Foi necessário que eles entrassem na fornalha para Deus ser glorificado. Segundo ponto, o nível da nossa fé define quem nós somos diante de Deus, irmãos. Define sim. Porque nós não podemos fingir que temos fé.
Eu posso muito bem fingir que tenho fé. Chegar na sua casa, fazer uma oração aparentemente de fogo, gritar bem alto, mas Deus conhece o nível da nossa fé, irmão. Ele sabe se o seu nível está no 1, no 2, ou no 3, ou no 4. Mas uma coisa eu sei, Ele quer elevar a nossa fé. Ele quer elevar a nossa fé a chegar até no patamar o maior que tiver. Sabe por quê? Porque Ele sabe que o nosso nível de fé está elevado. Não tem fornalha, não tem problema, não tem provação, irmão, que vai fazer a gente retroceder. A gente entra com tudo sabendo que Ele está no controle. Porque meu nível de fé faz com que a gente entre na provação, na maior calma, como esses homens fizeram. Aí você pergunta, Deus conhece, Deus sabe, o nosso nível de fé sabe. E Ele quer que a gente a cada dia cresça um pouquinho. A cada dia Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele sabe que o teu nível de fé estiver elevado, tu vai suportar. Ele sabe que tu não vai desistir. Olha a fornalha entrando na fornalha. Às vezes você vê alguém para lá e para cá, preocupado, né, com as coisas de Deus, indo para lá e para cá, porque o nível dele está elevado. Aí você diz, olha, um cara desse só quer estar dentro da igreja, é porque o nível de fé está elevado. E esse nível de fé é muito elevado. Eu posso ver quando nós aceitamos Jesus no começo da nossa vida. O primeiro amor faz com que o nosso nível se eleve. Mas na caminhada a gente vai baixando o nosso nível de fé, irmão. E a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes nós nos acostumamos com o nível baixo. Você está entendendo? Senhor, me deixa nesse estágio. Aí você começa a pedir oração de porque o teu nível de fé está muito baixo. E Deus tem nos chamado, Deus tem nos colocado na prova, porque Ele quer ver o nosso nível de fé se elevar. E quando é que o meu nível de fé se eleva? Quando eu leio a palavra, quando eu busco coisa que não é gerado por nós mesmos. Como nós cantamos, nós queremos viver algo novo de Deus, mas não queremos passar pela fornalha para poder receber esse novo de Deus na nossa vida. A gente retrocede, a gente deixa de levar a sério as coisas de Deus. A gente quer entregar as coisas pela metade ao Senhor. E isso não eleva a fé de ninguém, irmãos. Tantas pessoas que param no meio do caminho, que Deus tinha até algo grandioso, mas retrocederam. Porque disse, eu não aguento isso, vou voltar, vou retroceder, não vou passar. Um dia uma irmã chegou para mim e disse, sonhei que a tua casa estava pegando fogo. Eu disse, oh, glória a Deus. Porque fogo também significa purificação. E se for, Senhor, de ser, se for para tu purificar. Mas muitos não querem passar pelo fogo. Porque não é bom passar por provação, né? Quem disse, Senhor, quem ora aqui de joelhos e diz assim, ô Pai, manda uma provação para mim. Ô Deus, está tudo bem comigo, manda uma provaçãozinha. Ninguém quer isso. Nós só oramos para que as coisas corram bem na nossa vida. Mas quando chega o dia da fornalha ardente, a gente muitas vezes retrocede. Nós não queremos passar. E Deus nesses dias tem cobrado de nós, irmão, como está o teu nível de fé. A ponto de Jesus dizer, será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Porque o nível está, irmãos, aparentemente, de muitos tem baixado. Está lá embaixo. O nível de fé. Porque o nosso Deus é um Deus que a gente quer ver a gente em ordem, né? Crescente e não decrescente. Quantas coisas te fizeram nesse período dessa pandemia baixar o teu nível de fé?
Quantos aproveitaram essa pandemia para aumentar o nível de fé? Como nós cantamos, fazendo todo medo desaparecer. Quem está com o nível de fé elevado, mas ele não tem medo. Foi isso que aconteceu com aqueles homens, eles não tiveram medo. Eles foram para fornalha. E lá tinha um homem semelhante ao Filho de Deus. Quem era esse homem? Era Jesus, que estava juntamente com aqueles homens. Quando o nosso nível de fé está elevado, irmão Betinho, tu está falando de ti mesmo? Não, porque esta palavra é para mim também. O Espírito me fez essa pergunta: como está o teu nível de fé? Um dia tu está lá embaixo, outro dia tu está lá em cima, como aquela palavra lá em Apocalipse que diz: conheço as tuas obras, sei que tu é nem quente nem frio. Olha o nível. Tu é morno. Melhor que fosse frio e quente. Porque se tu for frio, eu sou Deus para te esquentar e fazer a chama arder de novo. Se for quente, eu sou Deus para esquentar mais ainda e elevar teu nível de fé mais alto ainda. Mas morno, eu vou te vomitar da minha boca. Olha o nível, Deus falando do nível da nossa fé. E Ele quer trabalhar só com quem está com o nível elevado? Não, irmãos. Porque a palavra dele também diz que você tem que ver quando o seu nível de fé está avançado, alto. Você consegue entender aquela palavra que diz que muitas vezes eu ficava coçando a minha cabeça e dizendo assim: Senhor, como pode na fraqueza eu ser forte? Como é, Senhor? Parece uma coisa sem sentido, uma coisa sem lógica. É na fraqueza que eu sou forte? Mas quando o nosso nível de fé está elevado, irmão, quando a gente mesmo na fraqueza a gente busca o Senhor, busca estar na comunhão, estar na igreja, que não é qualquer coisinha que te impeça de estar na presença de Deus, de buscar ao Senhor. Você entende esta palavra para a sua vida. E por que Deus quer que nós venhamos olhar para o nosso nível de fé no nosso coração? Por que Ele quer que nós venhamos olhar para a nossa vida e ver como está o nível da nossa fé? Quando nós não lemos a palavra, quando nós não nos dedicamos verdadeiramente ao Senhor, não o buscamos de todo o nosso coração, de espírito e em verdade, com certeza, e não digo com toda a certeza, porque é a palavra que diz. Se nós não fizermos isso com toda a intenção do nosso coração, o nosso nível de fé vai baixar. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus que aumenta o nível da tua fé. É a palavra de Deus que aumenta o nível da tua fé. Aí vai os 3 homens, vai para a fornalha. Eles estavam sendo o quê, irmãos? Provados. Provados por quê, irmão? Porque não se renderam à estátua do rei. Lá vai os 3 homens para a fornalha. E eles disseram uma palavra para o rei que fez com que o rei se enfurecesse. E o que foi a atitude do rei? Olha, tu aumenta 7 vezes mais a força desse fogo. Tu aumenta 7 vezes mais esta fornalha. Eles poderiam ter retrocedido, mas não foi. A ordem do rei para aumentar a fornalha 7 vezes mais, que fez com que aqueles homens deixassem de entrar na fornalha. Porque aparentemente o inimigo das nossas vidas, que não tem poder sobre nada, que tudo que acontece com a gente é permissão de Deus. Às vezes, a
a força do teu problema aumenta, né? Aquilo que você está vivenciando aumenta cada dia mais, e você olha para os lados e é como se aquela fornalha fosse se tornando mais feroz na sua vida. Aí você olha para você e diz: eu não vou suportar. Aí você olha para você e acredita que mesmo o rei tendo aumentado 7 vezes a força da fornalha, ou seja, a força do teu problema, a força daquilo que tu tem vivenciado, a força daquilo que tem tirado tua paz, a força da prova que Deus está te colocando, Nabucodonosor aumentou 7 vezes. Se você colocar o seu coração na presença do Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu estou vivenciando tudo isso e preciso que tu aumente o nível da minha fé. Da mesma forma que o rei aumentou, o nosso Deus também vai aumentar. E como é que Ele vai aumentar, meu irmão? O nível da nossa fé. Como é, Senhor, que tu vai fazer isso na minha vida? Como é, Deus? Sabe como é, irmãos? Ele vai aumentar. Porque Deus derrama sobre nós à medida em que nós buscamos. Quem busca pouco, recebe pouco. Quem busca muito, haverá de receber 7, 10, 20 vezes mais, irmão. Você acredita isso no seu coração? Não importa o tamanho daquilo que está te machucando, não. É grande, é forte, como a fornalha do Nabucodonosor. Mas Deus é poderoso para derramar uma graça maior na nossa vida, para a gente passar pela fornalha, entrar, andar com Jesus e glorificar o nome do Senhor. E Deus vai elevar a nossa fé lá para cima. Deus vai elevar a nossa fé, porque Ele não te dá uma prova que tu não suporte. Ele não vai. Então o que eu vejo, irmãos, é muitas pessoas no estágio, no nível da mornidão. Interessante saber que se você tiver algo que você comeu e fez mal, se você tomar água fria, você não coloca para fora. Se você colocar uma água bem quente, você vai queimar sua boca e todos os seus órgãos dentro de você. Se você pegar uma chaleira de água, botar no copo e tomar, vai acontecer algo. Você vai queimar os seus órgãos. Frio não vai fazer nenhum efeito. Mas segundo os médicos, se você tomar água morna, depois que você comeu algo e lhe fez mal, irmão, quando aquela água morna bater dentro do seu ser, dentro de você, do seu corpo físico, vai colocar tudo aquilo que te fez mal para fora. Tudo aquilo que te fez mal vai limpar por dentro e vai logo colocar. Por que o Senhor diz para essa igreja: eu conheço as tuas obras, sei que nem és quente nem é frio, mas és morno. Olha o estágio da mornidão, irmãos. Porque aquele que é morno, aquela pessoa que é morna na sua fé, posso dizer assim, um dia ela crê, outro dia ela não crê. Um dia ela está saltitante, outro dia está abatido, que não é errado você estar abatido. Uma coisa é estar abatida e se entregar. Outra coisa é estar abatido e saber que Deus está com você. Duas coisas diferentes. Então o nível de fé de uma pessoa que está morna, um dia ela tem vontade, outro dia ela não tem. E Deus não quer a gente nesse nível de fé. Deus quer levar a sua fé a um patamar altíssimo. Aquela fé que faz você ouvir a palavra de Deus e obedecer, que faz você acreditar no Senhor, que entende que Ele é o Deus que nos prova na nossa fé, que nos dá o entendimento para entender que Ele é quem está provando.
Como está o nosso nível de fé? É o nível da murmuração, que já deixou de acreditar? Como está o nível da nossa fé, irmãos? Falei hoje na live justamente de uma mulher que acreditou, de uma prostituta. Você que não estava ouvindo a live, que acreditou no Deus de Israel. Raabe morava em Jericó. Olha só o que Deus faz. Uma mulher que mora na cidade de Jericó, cidade que foi decretada por Deus para ser destruída, e ela decidiu esconder os espias. E o que levou essa mulher a esconder esses espias? Porque ela ouviu falar do Deus de Israel. Foi nutrindo no coração uma fé, irmãos. Uma mulher que não merecia, mas acreditou no Deus de Israel. Raabe era para ser destruída juntamente com Jericó. E o que foi que Deus fez? Deus olhou para a fé no coração dela, irmão, daquilo que estava brotando. Porque Deus faz assim. Ele não quer que você fique nesse estágio. Eu digo para você nessa noite, pergunte para você mesmo dentro de você como está o seu nível de fé. E eu quero dizer para você nessa noite também, que as nossas atitudes mostram muito bem como está o nosso nível de fé. Aquilo que somos, aquilo que fazemos mostra como está o nosso nível de fé. Como é que está o teu coração diante de Deus? E Deus jamais pode mudar esse nível se a gente não começar a clamar, irmão. Se a gente não começar a confessar para Deus que o nosso nível de fé está lá nos pés, está no número 0, Senhor. Senhor, eu estou na tua presença, mas está no número 0. Mas, Senhor, eleva o meu nível de fé. Eu quero crescer na minha fé. Quantos abandonaram, né? Quantos deixaram? Quantos voltaram? Porque é esse cuidado que nós temos que ter. Do nosso nível de fé não baixar. Há pessoas que podem estar 30, 40 anos na igreja, mas o seu nível não sai do lugar. Ele não cresce. Sabe? Ele não cresce em Deus. E Deus não quer, eu não estou falando, não estou dizendo que você é assim. Deus sabe do nosso coração. E para Sadraque, Mesaque e Abidnego entrar na fornalha com toda a calmaria, é porque teve uma preparação. Antes dele entrar, aleluia, na fornalha ardente, o coração deles já ardia, irmãos. Sabe, o fogo de Deus ardia no coração desses homens. Para ele enfrentar uma fornalha, só o fogo de Deus ardendo no nosso coração, irmão. Para a gente perdoar uma pessoa que nos machucou, somente o fogo de Deus no nosso coração. Para a gente passar por uma prova glorificando o nome do Senhor, só mesmo o fogo de Deus ardendo no nosso coração. É por isso que eu entendo aquela palavra lá no templo que Davi disse assim, e o fogo arderá continuamente no altar. Deus disse, todos os dias levem azeite puro para acender aquela lâmpada, porque aquela lâmpada não pode se apagar. O nosso nível de fé demonstra justamente isso. Se a chama do nosso coração está se apagando ou está queimando. Se a chama do nosso coração continua queimando, né? Quando a gente vai fazer uma fogueirinha, a gente sopra, né? Para que aquele foguinho não se apague. Assim também o Espírito Santo faz todos os dias com a nossa vida. Sopra, para que aquela chama que é aparentemente pequena, que está no nível no menor nível, não se apague. Porque eu digo para você, meu irmão, as coisas estão mudando, irmãos. As coisas, não estou profetizando, é o que a palavra diz.
as coisas não vão. Você que presta muito atenção nas coisas que estão à nossa volta, o inimigo já está arquitetando planos para ir contra Deus. E nós seremos provados. Você será provado se você é ou não é de Jesus. As suas atitudes manifestarão o teu nível de fé, onde você for. Você vai ter que perder muitas coisas, porque a chama está ardendo no teu coração. O fogo de Deus arderá no nosso coração. E é isso o desejo de Deus, que não é só no cantar. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Muitas vezes queremos muito de Deus, mas não queremos passar pela fornalha. Vixe, irmã, que coisa, né? Todas as vezes, irmãos, que eu falo algo assim, eu sou provada naquilo que eu falo. Porque a palavra de Deus nos prova. Para saber o quê? O teu nível de fé. Para que as pessoas não te apontem e vejam, esse aí diz que crê em Deus. E o seu nível de fé vai cada dia baixando. Então, como está o nosso nível de fé? Irmão, eu estou cheio da presença de Deus. Irmão, nem vontade de ir para a igreja eu tenho mais. Eu estou só a misericórdia do Senhor, mas eu estou aqui. Sabe por quê? Porque vai vir mais fornalhas para a nossa vida. A pandemia foi uma fornalha para muitos irmãos. Muitos dos seus servos enfrentaram essa fornalha, glorificando ao nome do Senhor. Muitos foram colhidos e enfrentaram a fornalha. Então tudo há uma preparação. E eu creio que nós estamos vivendo justamente o tempo da preparação. Deixar de brincadeira, deixar de brincar de Deus, deixar de brincar de servir a Deus. Fazer as coisas como se estivesse fazendo para uma pessoa qualquer, não. Nós temos que pedir justamente: Senhor, me prepara para as fornalhas que virão. Prepara-me, Senhor, para as fornalhas que virão sobre as nossas vidas. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham um Deus, que era é o mesmo Deus que está aqui nas lives todos os dias. Que é o mesmo Deus que está nas terças, nas quintas e nos domingos. É o mesmo Deus lá de Moisés, que quando estava na sarça ardente disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. O mesmo Deus que chegou para Josué e veio um homem com a espada nua, desembanhada, e Moisés, ou Josué, se espantou e ele: quem é tu? Tu é inimigo ou tu é um dos nossos? E ele disse: eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Então todas as vezes que a gente se direciona para a igreja, para esse lugar aqui, é preciso que o nosso coração esteja cheio de fé e o nosso nível de fé esteja bem elevado, para acreditar que o lugar que você está aqui é santo. Aleluia. Que o lugar que você está é o lugar que Deus está caminhando conosco, que Deus tem pelejado conosco para a gente se preparar para a fornalha, para a gente chegar diante dos inimigos e dizer: eu não vou me prostrar diante desse problema, eu não vou me render a este problema, aquilo que eu estou atravessando, porque eu entendo, Senhor, que estou sendo provado, e também sei que Tu está passando comigo nesta fornalha, e todo aquele que passa pela fornalha, lá na frente ele vai ser purificado como ouro, irmão. É como ouro. E Deus, nesses últimos dias, está provando
Então às vezes você entra num templo como esse, né? E diz, é apenas um culto da vitória. Irmão, todos os cultos de vitória, eu já venho na expectativa e digo para esse aqui, meu filho vai com a expectativa de curar, de cura. Que Deus vai fazer algo, porque Deus quer ver o nível da tua fé. Você tem que sair de casa já acreditando que Deus vai fazer algo na sua vida. Você já tem isso, manifesta. Nós sentimos dentro de nós como está o nível da nossa fé. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha e acreditaram. Que tanto faz, a Bíblia diz que os homens que lançaram ele foram mortos pela força do fogo. Agora eu te digo uma coisa, você não vai morrer por causa da provação. Isso vai depender do teu nível de fé. Nabucodonosor mandou que aquele fogo ficasse mais quente 7 vezes. Eu quero ver eles virando churrasco. Esses homens, como eles são insolentes. Quero ver eles queimando na fornalha. E o que aconteceu? Deus abateu a força do fogo. E aqueles homens ficaram passeando no meio da fornalha. Eu digo para você isso essa noite, porque eu não sei se você passou por alguma fornalha na sua vida. Muitos aqui já passaram, mas estamos aqui porque Ele está conosco. Ele continua andando conosco. Não importa o que acontecer, Ele estará conosco. E é esse o nível de fé. Eleva, Senhor, a nossa fé, a ponto de acreditar, Senhor, que todo mal será aniquilado nas nossas vidas, no nome de Jesus, irmã. Então você mesmo pode responder nessa noite de como está o seu nível de fé. Se está médio, alto ou baixo. Médio, alto ou baixo. Como é que está a tua fé? Como está a tua fé? Será que você tem murmurado dentro da sua casa? Será que você tem muitas vezes deixado de lado aquilo que pode fortalecer a tua fé? Como está o nível da sua fé? Como é que está o nível da minha fé? Quando eu chego na igreja, eu fico olhando para o celular, irmão, Deus. Aí muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco. Como é que Deus vai falar com você se tua mente está em outro lugar? Aí nós podemos olhar para a gente ver o nível da nossa fé. Nós fazíamos um curso e eu achava bonito quando nós estávamos ali e passava uma pessoa, 2 obreiros de um lado para o outro e ficava observando se alguém estava com o celular. Sabe por quê? Porque eles dizem assim, olha, a palavra está sendo ministrada. Se você não prestar atenção, ela não vai alcançar o seu coração. E você vai sair dizendo para todo mundo que o curso aqui não é um bom curso. Então guarde o seu celular e escute a palavra de Deus. Isso eles faziam por causa do nível da fé. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia, como está? Você está vivenciando um problema? Quem está aqui vivenciando um problema grande? Tipo fornalha. Ô irmão, quantos quilos tem o teu braço que tu não pode levantar? Quantos estão passando por um problema aqui? Aleluia. Eu queria que aqueles que estão passando levantassem a sua mão com fé.
Deixa o Senhor levar o teu nível de fé nessa noite. Deixa Ele dar mais um pontinho aí na tua fé. Às vezes Ele quer fazer e nós não permitimos que Ele faça, irmãos. Que você possa nessa noite dizer para o Senhor: Senhor, eu aceito esta fornalha. Diga. Está muito fraco. Diga assim: eu aceito esta fornalha e vou entrar por ela, porque tu estás comigo, tu vai estar comigo lá dentro. Deus está conosco nessa caminhada. E talvez alguns de nós estejam vivendo a fornalha. Estejamos dentro da fornalha. Mas o Senhor está conosco. Está conosco para nos livrar e nos dar força na caminhada. Amém? Nós estamos chegando ao final de mais um culto. Mas eu não posso deixar de orar com você pelas causas da igreja. A igreja esse mês completa 24 anos. E eu estou crendo no meu coração num tempo de avivamento para esse povo. Eu estou crendo no meu coração. Eu estou crendo que vai ser um tempo de avivamento para a igreja do Senhor. Serão dias, eu estou profetizando, serão dias de manifestação da glória do Senhor. Deus vai fazer coisas tremendas durante essa semana. Eu sei que respostas de Deus virão, respostas do Senhor. Então curva a tua cabeça, a gente vai fazer a oração da fé, mesmo sentadinho aí. Você que está carregando um pedido particular, pessoal, diante de Deus, eu vou orar com você por este livro de oração. E você aí no seu lugar apresenta essa causa, em nome de Jesus. Querido Senhor e Deus, continuamos na Tua presença, Te adorando, Te louvando. O nosso prazer está na Tua presença, Senhor. A nossa alegria está na Tua presença, Senhor, porque sabemos que não há Deus além de Ti, nunca se formou e nem haverá. Colocamos diante do Senhor todas essas causas, meu Pai, que estão diante dos Teus olhos. Antes mesmo de nós falarmos, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Eis aqui este caderno de oração, que contém nome de pessoas que precisam de um milagre, Senhor Deus, que precisam da Tua visitação, na área da saúde, na área da família. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, e Te louvo, e creio na Tua visitação. Toma esta causa que o Teu Filho está apresentando, esta causa que a Tua filha está apresentando agora. Nós ligamos aos céus, conforme a Sua palavra: tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Nós ligamos a festa de 24 anos na Tua presença. Queremos Te honrar e queremos ver o Teu poder se manifestar nesta casa. Serão dias de avivamento, Pai, onde nós vamos Te, Senhor, honrar. Deus da glória, usa os pregadores, usa, Senhor, as pessoas que vão ser convidadas para ocupar este altar, e que a Tua unção repouse sobre cada um deles. Pai, nós queremos também Te pedir pelos projetos do Deus é Fiel. Toma o projeto Tamatanduba nas Tuas mãos, o projeto Tabuba nas Tuas mãos, o projeto infantil desta igreja nas Tuas mãos. Pai, abençoa em nome de Jesus. Toma, Senhor Deus, a Tua igreja, os pastores deste ministério. Toma o nosso pastor presidente nas Tuas mãos, sua família, todos os planos e projetos.
nós confiamos em Ti, porque até aqui, Senhor, Tu tens sido fiel, Pai. Até aqui, Ebenezer, o Senhor é conosco, meu Pai. Destrava, Senhor Deus, em nome de Jesus, todas as bênçãos que alcance Teu povo, meu Pai. Assim eu te oro e por fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém.